Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de escola bíblica, onde hoje vamos estudar um salmo bem conhecido, que é o salmo de número 29, e conhecido por nós porque partes desse salmo foram usados em canções, musicado, esse salmo ele foi musicado e conhecemos alguns cânticos que foram e são usados em nossas liturgias, nos nossos momentos de adoração. Pegue aí a sua Bíblia e vamos à leitura do salmo de número 29, um texto rico e que, como todos os demais salmos, há de nos ensinar muito nesta manhã. Pegue aí então a sua Bíblia e vamos à leitura. O texto diz assim: tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que nesta manhã o Senhor continue, como sempre faz, falando ao nosso coração. Que cada pessoa em cada lugar possa ser ministrado pelo Teu Santo Espírito, de tal forma a não só entendermos os salmos, mas percebermos quem é o Senhor para nós e a ação diária do Senhor sobre nossas vidas. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo ele é muito importante, tem lições maravilhosas para nós e nós queremos olhar para ele, para este salmo, em três blocos. O primeiro bloco, versículos 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 e 2, homenagem no céu para o Senhor. O salmista começa dizendo desta homenagem que há para Deus lá no céu. Essa homenagem que acontece entre os seres angelicais. Segunda parte, versos de 3 a 9, que fala sobre a voz do Senhor. 3 a 9, a segunda parte, falando sobre a voz do Senhor. E finalizando a terceira parte, 10 e 11, versículos 10 e 11, falando da salvação aqui na terra. O foco principal do Salmo é falar sobre esse oferecimento de glória, de louvor, de adoração ao Senhor. Este é o foco principal. E o foco secundário é falar sobre o poder de Deus, sobre quem é Deus, a voz do Senhor. E aí a gente então consegue, olhando para esse texto, perceber quem é esse Deus que de fato merece toda essa honra e toda essa glória. Mas vamos aí ao Salmo, e ele começa com essa homenagem ao Senhor lá no céu. Veja aí que o texto diz: tributai ao Senhor, seres angelicais. E aí depois repete de novo: tributai glória e força. E versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E termina, versículo 2, chamando a adorá-lo. Adorá-lo na sua beleza e na sua santidade. A maneira como Davi escreve, ele usa aquele estilo de repetir a ideia principal. E a ideia principal é tributar ao Senhor, oferecer a Ele toda a glória, todo o louvor que somente Ele merece. E aí então, as versões que costumam seguir mais o estilo original em que foi escrito, repete: tributai, tributai, tributai.
As versões mais novas, não que elas estejam erradas, mas ela já traz uma vez só, tributai, e aí continua todo o texto. Mas aqui a ideia é a ênfase que Davi dá. O Senhor, que é a majestade, que é o rei, ele está cercado de seres angelicais, e estes seres angelicais são chamados, convidados a adorar ao Senhor o tempo todo. A gente vai lembrar lá de Apocalipse, em que tem aqueles anciãos, os seres lá que vão louvar ao Senhor o tempo todo. Mas antes de Apocalipse, a gente chega aqui em Isaías e a gente já vê essa adoração dedicada constantemente ao Senhor. E se você olhar aí em Isaías, você vai perceber os serafins adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E algumas versões, no Salmo 29, traz lá que tributai ao Senhor, filhos de Deus. O que dá a entender claramente é que essas versões, quando usam filho de Deus, estão também pensando em seres que estão lá no céu, seres angelicais. Veja aí o Salmo de número 96. O Salmo 96 é um salmo que tem algo parecido. Salmo 96, versículos 7 e versículo 8. Salmo 96, 7 e 8 diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. O que a gente percebe então é que no Salmo 29, quem é chamado a tributar ao Senhor são os seres angelicais. Quando a gente chega no Salmo 96, este convite agora é estendido aos seres humanos. De novo, Salmo 29, seres angelicais, igual lá no capítulo 6 de Isaías, capítulo 6, versículo 3 de Isaías, em que os serafins estão lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas quando a gente chega no Salmo 96, esse convite ele é estendido a nós. E essa ideia de tributar ao Senhor também você encontra para aqueles que costumam fazer a leitura completa da Bíblia. Talvez vão se lembrar que passaram pelo texto de Crônicas, do livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, em que tem praticamente o mesmo texto. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai em sua presença, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O Salmo 29, ao que tudo indica, ele foi escrito por Davi naquele momento em que eles trouxeram a Arca da Aliança para Jerusalém. E quando a gente lê o livro de Crônicas, a gente vê todo esse momento e toda aquela tensão que envolveu o resgate da arca que havia sido roubada e depois todo aquele processo de levar a arca até Jerusalém. E possivelmente neste período é que o texto do Salmo 29 foi escrito. Por isso que a gente tem lá em Crônicas a mesma coisa que a gente encontra aqui no Salmo de número 29, no Salmo 96 também. O salmista então começa o nosso Salmo 29, nosso porque estamos estudando ele hoje, chamando os seres angelicais a oferecerem ao Senhor toda a glória, toda a adoração, toda a força que somente Ele, como Rei majestoso e santo, merece. E veja que, enquanto o Salmo 29, esse é um chamado aos seres angelicais, nós lemos que no Salmo 96, esse chamado é para nós. E a aplicação dessa primeira parte, a gente tem que já dizer que eu e você, no nosso dia a dia, somos chamados pelo Senhor a oferecer a Ele toda a glória, toda a força, toda a tributação, tudo aquilo que Ele é merecedor, como Rei, como majestoso e santo que é, nós devemos oferecer a Ele. E a questão é, como eu vou fazer isso? Com certeza, não é só cantando. Cantar é algo que faz parte.
mas eu creio que nós tributamos ao Senhor a glória e a força, nós oferecemos a Ele tudo aquilo que Ele merece, quando primeiramente o reconhecemos como Senhor de nossas vidas, para que, primeiro, a gente possa ser salvo, mas também para que possamos tê-lo como Senhor da nossa vida, no sentido de dirigir a nossa vida. E é fato que alguns de nós, apesar de cantarmos bastante, dizendo que estamos louvando ao Senhor, vivemos de forma contrária à medida que não permitimos que Ele seja o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida. Então, a primeira coisa, reconhecê-lo como Senhor. Segunda coisa, obedecendo a sua palavra. E para obedecê-la, a gente precisa conhecê-la. Ler a palavra e obedecer a palavra. Ler a palavra como um todo. E não apenas alguns trechos específicos que me são mais agradáveis, mas ler toda a palavra de Deus. Como disse Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. Útil para te ensinar, para te instruir, para te corrigir. Ela é útil para fazer de você alguém completo e talvez no sentido de pronto para uma vida de obediência ao nosso Deus. Então, obediência à palavra, dedicar a Ele, outra maneira é dedicar a Ele todo louvor, todo agradecimento pelas bênçãos que nós recebemos. Como seres humanos e como cristãos, é muito comum a gente ter uma velocidade maior para chegar a Deus, para reclamar, ou mesmo para ficar pedindo por algumas coisas que a gente gostaria que acontecesse, ou até mesmo reclamar por aquilo que não está nos seus devidos lugares, ou não estão nos seus devidos lugares. Mas nem sempre temos a lembrança de que precisamos voltar e agradecer ao Senhor e louvá-lo pelas bênçãos recebidas. Talvez este tenha sido um ano em que você reclamou bastante por conta das várias situações adversas pelas quais todos nós passamos, alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Seja como for, todos nós fomos cuidados pelo Senhor. E talvez nós investimos maior tempo durante esse ano reclamando e nos esquecemos de falar: Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu cuidado, pela maneira como o Senhor agiu, pela maneira como o Senhor cuidou de nós. Então, dedicando ao Senhor o louvor pelas bênçãos recebidas. E uma última coisa que eu quero sugerir aqui como forma de tributarmos ao Senhor a glória e a força que Ele merece, é compartilhando com outras pessoas a respeito de quem Ele é. Pessoas que não o conhecem, pessoas que ainda não o têm experimentado como nós temos experimentado. O texto, então, nos chama a tributar ao Senhor. Primeiramente chama os seres angelicais e juntando com o Salmo 96, estamos aplicando que nós também devemos tributar ao Senhor a glória que Ele merece. Esta é a primeira parte do Salmo e o ponto principal, porque lá no final nós vamos ver de novo todos sendo chamados e aquela ideia de que lá no templo todos dizem glória, isso lá no versículo de número 9. Então, o foco principal do Salmo é a ideia de tributar ao Senhor, de oferecer a Ele a glória e a força que Ele merece. Mas o ponto secundário do Salmo é a voz do Senhor. E você vai ver aí dos versículos 3 até o 9 que 7 vezes aparece a palavra voz. A voz do Senhor é a voz do Senhor sobre as águas, sobre as muitas águas. A voz do Senhor aí como sendo o trovão. Observaram no texto que diz que a voz do Senhor, que o Deus da glória troveja. Então a voz do Senhor é a ideia de que ela troveja. Então o que a gente tem aqui é quase que um cenário de tempestade, de chuva. E se você foi atento ou leu, ou já leu esse texto, ou de repente até já ouviu isso, você vai perceber que é como se fosse uma tempestade que começa lá no mar, troveja sobre as águas, sobre as muitas águas, depois ela vem para a região norte de Israel, lá na região do Líbano, onde eram cultivados cedros do Líbano. Então está lá no norte também está Sirion. Sirion, na verdade, é o monte Hermon, está lá no norte, aquele monte que
ele é praticamente coberto de neve, de gelo, e ao derreter ali vai formando os rios que vão abastecer de água a terra de Israel. E você então está lá no norte, veio do mar, passou pelo norte e vai descer a voz do Senhor, agindo, quebrando ali os carvalhos até o deserto de Cádiz, no sul, por onde o povo de Israel, depois que saiu do Egito, eles passaram por essa região e ficaram ali girando pelo deserto. Então observe que a voz do Senhor, o que o salmista está dizendo, ela age desde o mar, chegando ao norte da nossa nação e indo até ao sul. É isso que a gente vê no texto, porque ele fala a voz do Senhor sobre as águas, a ideia do mar. A voz do Senhor é poderosa e quebra os cedros do Líbano. Cedros do Líbano, uma árvore já conhecida, citada várias vezes, uma árvore resistente, e ela então se quebrava com a poderosa voz do Senhor. O monte Hermon também era ali sacudido, juntamente com a terra do Líbano, era sacudida. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, derruba carvalhos e desnuda a floresta. Algumas versões, no verso 8, ao invés de carvalho, traz corças. E de novo, aquilo que várias vezes a gente fala aqui no estudo do livro dos Salmos, algumas palavras, por conta da maneira como elas eram compostas, as consoantes muito parecidas, elas então davam, ou poderia ser uma coisa ou poderia ser outra. Então, a palavra que é traduzida para carvalho e a palavra traduzida para corça, elas são muito parecidas. Então, por isso que algumas versões traz corça e outras versões traz carvalho. Mas quando a gente olha para o contexto em que ele está falando de mar, em que ele está falando de monte, em que ele está falando já falou de cedro, a gente parece que combina mais, a gente olhando para o conjunto todo do Salmo, parece que combina mais falar de outra árvore, carvalho, do que falar de corças, que por causa desta ação do Senhor dão cria ou dão à luz às suas crias. Então, ao que parece, diz mais respeito a carvalhos do que a corças. Mas independente do que seja, a ênfase é o quê? A voz do Senhor, ela é poderosa. E aí, lá no finalzinho, no versículo 9, diz que e no seu santo templo todos dizem glória. Alguns entendem que esse templo, até porque o templo em si não estava construído, entendem que o que Davi quis dizer foi falar a respeito do mundo como sendo o local, o templo onde Deus é adorado. Então, o mundo como sendo um espaço, ou o espaço, o templo, onde Deus é adorado. E aí a gente vê algumas figuras usadas nos Salmos, por exemplo, os rios batam palmas, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você vai ver outros textos, os céus declaram a glória de Deus. Então a gente percebe que Davi deixa claro, e os salmistas deixam claro, que tudo o que há neste mundo foi criado exatamente para prestar toda a glória e adoração a Deus. Então, ao que parece, esse todos aí envolve a nós também, agora não só os seres angelicais, mas envolve a nós e tudo o que há no mundo. Se realmente templo tem essa ideia de que é o mundo, esse espaço que deve todo adorar ao Senhor, prestando a Ele toda a glória e todo o louvor que Ele merece. Isso é o que a gente tem. Mas uma coisa que dá para perceber também quando Davi fala sobre a voz do Senhor, é que, na verdade, acaba sendo uma espécie de ironia o que ele está falando sobre a voz do Senhor. E por que parece ser uma ironia? Porque ele começa dizendo a respeito que a voz do Senhor, voltando ao versículo 3, que ela é ouvida sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre, acima
das muitas águas. O que está acontecendo aqui? O que tem a impressão que a gente tem? O que há por trás disso? O que há por trás disso é que lá naquela época existia um Deus que era conhecido como Deus das águas, ou Deus da tempestade. O nome dele é Baal. E as pessoas adoravam a Baal, por quê? O que se precisa para, ou o que mais uma sociedade agrícola precisa para que aquilo que eles vão plantar ou plantaram realmente possa crescer e dar o seu fruto na época certa? Eles precisam de água, eles precisam de chuva. Conversando com o irmão durante essa semana que está aguardando as chuvas para poder plantar. Uma sociedade que depende da água. Que Deus vocês acham que eles vão correr atrás? Que Deus que vocês acham que eles vão adorar? Eles adoravam o Deus Baal, que era o Deus da água. Mas o salmista, fazendo uma exposição e não necessariamente uma confrontação agressiva, ele não está falando mal de Baal, ele está falando bem do seu Deus, dizendo que o meu Deus, a voz dele é poderosa, e o meu Deus está sobre, ele está acima das muitas águas, ele está acima de qualquer um que se diz Deus, se diz forte, e se diz o Deus aí da fertilidade, no sentido de fazer nascer aquilo que foi colocado no chão, porque ele lança as águas ali. O Senhor está sobre as muitas águas, o Senhor está sobre Baal. O Senhor é poderoso e fala aí o versículo 4 que ele é cheio de majestade. E aí depois o 5 fala dos cedros do Líbano. O que acontece? Quem adorava mais os Baals eram os cananeus. E a concentração maior dos cananeus estava no norte de Israel, no Líbano. E uma das coisas que os cananeus faziam ao adorar Baal, eles adoravam Baal, que era o deus da água, e consequentemente eles cultuavam a natureza. E da natureza, eles cultuavam ainda mais aquilo que era símbolo de fertilidade. E o que era maior símbolo de fertilidade lá na região norte, lá no Líbano? Esta árvore chamada cedro. Então, o texto vem caminhando, vem mostrando para a gente o seguinte: o Deus do salmista está sobre o Deus das águas. O Deus do salmista é aquele que é capaz de destruir o maior símbolo de fertilidade. De quem? Desse povo cananeu, cuja concentração maior deles estava onde? Lá no Líbano, lá no norte. E aí então o salmista está de uma forma até irônica, dizendo assim: olha, o seu Deus não é maior que o Deus que eu creio, que nós cremos, o Deus criador dos céus e da terra, porque ele está sobre as muitas águas, ele é aquele que quebra os cedros do Líbano, ele despedaça tudo aquilo que é o símbolo da fertilidade de Baal. A voz do Senhor arrebenta, destrói, faz virar nada. E aí, só para completar, ele continua descendo e vai até o sul, tentando dizer o seguinte: olha, nesta terra, o grande Deus, ele domina desde os mares de norte a sul, e ele domina sobre o grande Deus das águas. 100 anos depois que esse salmo foi escrito, que foi lá naquela época em que a arca vem para Jerusalém, possivelmente uns 100 anos depois vem Elias, se as minhas contas não estão erradas. Elias vem, lembra que Elias combate contra os profetas de Baal? E o combate foi o seguinte: fizeram lá um altar, e o Deus que fosse o Deus verdadeiro mandaria fogo do céu. E os profetas de Baal oraram, ao seu Deus a manhã toda, e Elias ficou lá. Quando chegou a vez de Elias, Elias fez o quê? Mandou encher de água todo o altar. E, irmão, pode jogar mais. Olha, pode jogar mais. E encheu de água, a ponto de ao redor ficar
diz ali que um rego que havia sido feito ficou cheio de água. Quem é o Deus da água? Baal. E quem é o Deus de Elias? O Deus de Elias é aquele que despede chamas de fogo. É aquele que está acima de Baal, do Deus das águas. Então Elias ora e Deus manda fogo do céu e o fogo consome tudo aquilo que está ali naquele altar. E diz o texto, e não é à toa que é dito isso, que o fogo lambeu até a água que estava no rego em volta daquele altar. O que a gente tem aqui, na verdade, então, é uma exposição de quem é o Deus do salmista. O Deus do salmista é maior do que qualquer Deus que se diz um Deus da fertilidade, um Deus forte, um Deus que pode todas as coisas. Deus está acima de tudo. Por isso que em seu templo todos dizem glória. Ah, meu irmão e minha irmã, isso, para mim, pelo menos, enquanto eu estudava, foi maravilhoso. Talvez fica para nós aí o desafio de a gente lembrar que o nosso Deus é maior do que qualquer Deus que existe ou que dizem existir. O meu Deus é aquele que domina desde os mares de norte a sul. Ele domina sobre todas as coisas e não há nada que o resista. Aquilo que parece mais forte, o Senhor é capaz de destruir. E, ao mesmo tempo, Ele é aquele Deus que eu preciso lembrar exatamente disso. É o Deus que eu preciso compartilhar com outras pessoas, expor a eles de maneira respeitosa, como fez o salmista, mas mostrando a eles, olha, o Deus que nós cremos é o Deus que de fato está sobre todos os outros deuses, porque Ele é o Deus verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que parar e também olhar para aquilo que estava acontecendo, principalmente aí, impulsionado pelos cananeus, que adoravam a natureza. Coisa que a gente começa a perceber voltando nos dias atuais. Pessoas que adoram mais a criatura do que o Criador. E é claro, nós precisamos, sim, como já tem sido veiculado de várias formas, nós temos que cuidar do meio ambiente, sim, mas não podemos cultuar o meio ambiente. Há uma diferença bem grande de uma coisa e outra. Quem serve ao Senhor cuida do meio ambiente, cuida da natureza, cuida dos animais, cuida de tudo. Mas quem crê de fato em Deus não cultua, não se casa com uma árvore, por exemplo, não adora bichos, cuida de bichos, mas não adora bichos. Então, a gente precisa observar que o Senhor está acima da natureza e, se Ele quiser, Ele despedaça tudo que há aqui nessa natureza. E despedaça também todos aqueles que se colocam como deuses. Nada é mais poderoso do que o nosso Deus. E quando a gente olha para a voz do Senhor, a maneira como o salmista escreveu, a gente descobre, poxa, realmente Ele está falando que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. E podendo todas as coisas, Ele termina o salmo falando da ação do Senhor aqui na terra. Olha só o versículo de número 10. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. Isso aqui é muito legal. E ele continua, o Senhor se assenta como rei para sempre. Dilúvio, não há outro lugar na Bíblia especificamente que é citado, mas o dilúvio a gente conhece lá do Gênesis. A maior catástrofe que aconteceu, de acordo com a Bíblia, no mundo. É dilúvio, água. Deus da água, Baal. E aqui o Senhor está entronizado sobre o quê? De novo, sobre as águas. Muitas águas. E a versão original possivelmente trazia, o Senhor estava entronizado sobre o dilúvio, e aí continuava, o Senhor está assentado como rei para sempre. E a versão, digamos assim, original, a maneira como foi escrito, ela é bastante interessante, porque ensina para nós alguma coisa
muito importante. Assim como o Senhor esteve controlando, entronizado, isso é, ele estava com tudo sob controle na época do dilúvio, na época do rei Davi, ele também assentado para sempre no seu trono como rei, estava controlando todas as coisas. E aí você pode puxar a história e chegar até hoje. 2020, o Senhor está assentado no seu trono e reina para sempre, controlando todas as coisas. Já temos falado isso, ou tentado deixar claro, que independente do que aconteceu ou como aconteceu, e independente do que vai acontecer e como vai acontecer, Deus não foi pego de surpresa, Deus não perdeu o controle, Deus controla todas as coisas, Ele está entronizado. Disse o profeta Isaías, lá no capítulo 6, se eu não estou enganado, no ano da morte do rei Uzias, um rei ótimo para a nação, um rei que trouxe vários avanços para aquela nação, e ao morrer, automaticamente trouxe uma instabilidade para a nação. E agora, o que eles fariam? E o profeta diz, então, foi nesse ano da morte do rei que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí diz que as suas abas, ou as abas de seu manto, enchiam o templo. O que o profeta está dizendo aqui? Isaías está dizendo que numa época de catástrofe em que o nosso líder, um ótimo líder, morreu, Deus não saiu do controle. Num ano de 2020 em que nós vimos várias coisas acontecer, e talvez o que mexeu mais com você não foi nem a história que está todo mundo falando, talvez você teve as suas tempestades particulares. E nessas tempestades que você viveu, ou naquela que afetou a todos de uma forma geral, Deus jamais deixou o seu lugar no trono. Isto é, Ele continuou no controle de todas as coisas. E é por isso que o salmista termina o verso 11 dizendo: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força. Ele não vai dar no futuro, mas Ele está dando. A cada dia Ele dá. É aquela misericórdia que se renova a cada manhã. É aquele prazer que o Senhor tem de nos fazer levantar. E mesmo quando a gente acorda e tem uma série de problemas à nossa frente, ou mesmo em nós, o Senhor continua assentado no seu alto e sublime trono, assim como Ele esteve entronizado sobre o dilúvio. A voz dele, poderosa, continua dando força a quem? Ao seu povo. Quem é o seu povo? Todos aqueles que, de fato, o reconhecem como o Senhor de suas vidas, que não vão atrás de outros deuses, que foram criados por humanos, deuses que, às vezes, nós acreditamos que eles podem fazer alguma coisa, mas o Senhor dá força para aqueles que se entregam completamente a Ele e confiam plenamente nele. O Senhor abençoa seu povo com paz. O Senhor abençoa o seu povo com paz. É assim que o salmista termina. E alguém disse que em um salmo, onde se fala de tempestade, terminar com paz, é como ver um arco-íris no céu após um dia chuvoso. Deus dá a paz. E é isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, nesse ano que está sendo, de fato, um ano bastante diferente, bastante estranho, desafiador para a maioria de nós, e que além daquilo que está atingindo todo mundo, talvez você tenha situações ainda particulares que estão mexendo muito com a tua vida. Nós hoje tivemos o privilégio de olhar para esse salmo e saber quem é o nosso Deus. Talvez mais alguns aspectos a respeito desse nosso Deus, que Ele é maior do que qualquer Deus que possa dizer ou falar que faz alguma coisa. Esse nosso Deus é aquele que estava entronizado na época do dilúvio, uma catástrofe terrível. E olha, se fosse naquela época ser computado o número de mortos, se perderia a conta, porque o número de vivos, se minha memória não falha, foram 8 pessoas.
Deus perdeu o controle naquela época? Não. Só 8 ficaram. E o Senhor entronizado sobre o dilúvio. E hoje, o Senhor está assentado como rei para sempre. E nesta condição, Ele é capaz de nos dar força e nos conceder a sua paz abençoadora. Eu não sei o que você está passando, quais são as situações que você passa, aquilo que aflige o seu coração, mas seja o que for, e esteja você na situação que estiver, ainda assim você é convidado a dar glória. Porque o Senhor, apesar de tudo, apesar de você até acreditar que não tem forças, mas o Senhor tem te dado forças. E mais do que isso, Ele tem te dado a paz. O salmista, então, nesse Salmo 29, chamou os seres angelicais a tributar ao Senhor glória e força. Falou da voz do Senhor, que é poderosa e está acima e destrói qualquer um que se coloque como Deus. Ele também se mostra como o soberano sobre as nossas vidas, sobre as nossas situações, e aquele que nos dá a paz. Quando a gente chega no Novo Testamento, em João capítulo 14, versículo 7, João 14, verso 7, nós encontramos alguém falando de paz, e é Jesus. Jesus disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Jesus te oferece a paz. E você pode usufruir dessa paz, experimentar dessa paz, que é diferente da paz do mundo. As coisas do mundo ou no mundo sofrem alterações. Hoje está nessa posição, amanhã muda. E às vezes não chega nem amanhã e já mudou. Aquilo que era tão estável, tão seguro, de repente já não é mais. O mundo é cheio de incertezas, mas Jesus é a rocha em quem nós podemos firmar os nossos passos e ter a certeza, Ele não muda. E é por isso que Ele diz, a paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá. Ela não depende de circunstâncias. Ela é uma paz que excede todo o entendimento. Para que você possa usufruir, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida para que você então seja salvo. E sendo salvo, poder então caminhar com Jesus e caminhando com Ele, poder experimentar essa paz que eu não consigo nem explicar totalmente, nem entendê-la. Porque diz a Bíblia que ela excede todo o entendimento. Mas é uma paz que Cristo coloca no meu e no seu coração. Então, esse Salmo 29, que termina falando de paz, é a grande verdade de Deus para nós hoje em Cristo Jesus. Ele nos dá essa paz. E Ele é esse Deus a quem nós devemos tributar glória e força. E Ele é esse Deus cuja voz é poderosa, poderosa para fazer calar todos os deuses que não são verdadeiros. E esta mesma voz é capaz de falar ao teu coração e transformar a tua vida. É só você dar ouvidos a ela e dizer, sim, Senhor Jesus, eu o quero como Senhor da minha vida. E a nós que já temos a Jesus, a você que já aceitou a Jesus como seu Salvador, deixe que Ele realmente conduza a tua vida, para que você de fato experimente a paz que somente Ele pode dar. Crendo que a voz do Senhor é poderosa para falar ao teu coração e direcioná-lo no caminho que você deve seguir. Dê sempre glória a Deus. É a nossa oração e o nosso desejo. E por isso vamos orar agora. Deus e Pai, obrigado por este salmo, por esta palavra que o Senhor nos transmite. E oramos para que o Teu Santo Espírito possa levar a cada coração esta palavra. E mesmo com todas as nossas limitações, o Teu Santo Espírito possa fazer a obra em cada coração, convencendo a cada um destas verdades que foram aqui ditas e revelando outras que nós deixamos passar. Continue a trazer a salvação,
a paz, o conforto que cada um de nós precisamos. E que todos nós tenhamos a certeza da presença ativa do Senhor, agindo sempre em nosso favor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.